Fala galera, estamos começando mais um episódio do Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. E o bate-papo de hoje é com a Karine Caldato da Lastra. Ela é fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica, sócia proprietária dos consultórios Saúde Íntima, localizados em Tapejara e em Erechim. Tchê, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. E fala, Tchê, quem é a Karine? Olá, Diego, prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica. Eu me chamo Karine Caldato da Lastra, eu sempre dou ênfase no da Lastra porque fazem quase 8 anos que eu sou casada e estou atuando na área da fisioterapia pélvica há aproximadamente uns 5 anos. Então, muitas histórias para contar. Tenho 2 consultórios, como você falastes, em Tapejara, em Erechim, juntamente com a minha sócia Letícia. E vamos falar um pouquinho sobre o que aparece no consultório, quais são os casos mais frequentes, enfim, como a gente pode estar auxiliando essa mulherada, homem, crianças, enfim. E vamos lá, passar a informação. Perfeito, mas antes a gente vai assistir um minutinho, Botoli. Olá, eu sou o Rodrigo da Botoli Veículos e vou apresentar para vocês a nova Saveiro Extreme. Rodas de liga leve, aro 15. Excelente acabamento interno, bancos em couro, comandos no volante e multimídia de última geração. Santo Antônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caminhonete. Capota marítima com ganchos na caçamba. Disponível na loja à pronta entrega. Venha para a Botoli e faça um excelente negócio. O Pavilhão Criativo, que é um dos patrocinadores do Fala Tchê, mandou aqui para nós, para entregar para ti, um troféuzinho de participação. Ai, muito obrigada! Adoro mimos, vou deixar lá na estante do consultório. Show, que beleza. E eu trouxe aqui também para vocês, tanto para ti, Diego, como também para a Thay, uma garrafinha dos consultórios Saúde Íntima. Que legal. Porque uma das coisas que a gente fala para os nossos pacientes é que a água é muito importante para a saúde íntima. Então tá aqui as garrafinhas e também para vocês deixarem aqui no estúdio. Ai, deixa eu entregar aqui para ti. Eu acho que você abre, né? Olha! Uma mulher pelada! Não! Não, parecia que Tá tava de pelada. roupa. Ali, ó, Mas que legal. como nos nossos consultórios Olha o que foco bonito. maior Olha aqui, que bacana. é a saúde da mulher, né? Uau. Trouxemos uma mulher vestida de verde porque a cor da fisioterapia pélvica, da fisioterapia como um todo, é o verde, né? Que É a bacana. saúde. Então, para vocês lembrarem de nós, da fisioterapia pélvica, enfim, da saúde íntima. Que beleza, Espero muito que tenham obrigado. gostado. Gostei muito. Eu também gosto de presente ali. Tudo que o pessoal me dá e eu vou pendurando aí. Lindo o Eu acho um estúdio de lugar bem vocês. bacana aqui. Tipo, olha o capricho, mano. Bonito, né? Show de bola. Só que o bom negócio que é o gostaram. seguinte. Eu tô com fome, tá com fome? Meu Deus, a barriga tá roncando. É. Então é isso aí. Então, a La Bodega mandou pra nós uma pizza. Vamos comer? Meu Deus, vamos. Então, fechou. É isso aí, pessoal. Então, barriga cheia, agora dá pra conversar. Tava boa a pizza? Muito boa. La Bodega, né? La Bodega capricha, né? Capricha. Tchê, mas então vamos lá. O que é e pra que serve a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica trabalha com a região íntima, tá? O nosso corpo tem uma parte dele que é formado pela pelve, pelo quadril. Os ossos aqui, enfim, músculos, fáscias, aqui da pelve, né? Do quadril. E nós trabalhamos com as funções da região íntima. Então, função urinária, função sexual e função defecatória. Então,
todos os sintomas relacionados a essas áreas, nós atuamos. E esse procedimento, é um procedimento ou é um tratamento? Um tratamento. E esse tratamento, ele inclui homens, mulheres, crianças, só mulheres? Todos os públicos. Então, como eu falei anteriormente, todos nós temos o quadril, a pelve, né, e musculatura nessa região. Então, tanto homens, crianças, idosos precisam do funcionamento adequado dessas estruturas da nossa pelve. E aí a gente atua de diferentes formas, né, porque são diferentes públicos. Então, com crianças a gente atende de forma mais lúdica. E com adultos também, dependendo a escolaridade, enfim, a gente tem toda uma abordagem diferenciada, principalmente nos nossos consultórios, porque são alguns anos de experiência e a gente vai reformulando a forma de atendimento conforme vai aparecendo o público, sempre atendendo de forma individualizada, buscando sempre a saúde íntima individualizada, né? Não um protocolo para todo mundo, né? Sim. Atendendo específico em cada caso. Atendimento personalizado mesmo. Isso aí. E tipo, quais são os sintomas, por exemplo, que indicam que uma pessoa precisa buscar o teu tratamento? Então, a gente costuma dizer que o ideal não seria ter sintoma, né? Então, a pessoa tipo ir ao ginecologista, né, ao urologista, não necessariamente precisa de um sintoma para buscar a fisioterapia pélvica, mas a gente está ainda batalhando para que isso aconteça, né, porque normalmente a pessoa só procura a fisioterapia pélvica quando tem sintomas como perda de urina, né, um dos principais fatores que conjugam, no caso, a fisioterapia pélvica é a perda de urina. Ou mulheres que desejam ter o parto natural. Então, eles fazem essa associação. Fisioterapia pélvica para quem perde urina ou para quem quer um parto natural. Mas, na verdade, a gente atua de forma muito mais ampla que isso, né? Atuamos nas disfunções sexuais, que é o nosso carro-chefe dos nossos consultórios. Então, a pessoa que normalmente tem uma dor, né, na relação, tanto durante a relação como também depois da relação, tem aquela ardência, aquele desconforto. A pessoa que tem dificuldade na lubrificação, né? Então, eu não consigo lubrificar direito. Que normalmente, quem nos procura por perda de urina, vamos dizer assim, já tem esses sintomas. Então, por isso que eu falo que é o nosso carro-chefe. Porque a pessoa vem com uma perda de urina, que é uma segunda consequência, vamos dizer assim. A primeira consequência sempre vai aparecer na função sexual. Então, para a gente identificar se tem alguma alteração ali na região íntima, se tem alguma disfunção, você já pode avaliar em casa se tem alguma alteração na função sexual, como dor, dificuldade na lubrificação, ardência, desconforto, né? Mas além disso, como eu estava falando, perda de urina. Tem pessoas que perdem urina jovens, né? Não só pessoas idosas, porque a gente tem um tratamento mais eficaz o quanto antes a pessoa procurar, quando os primeiros sintomas aparecem. A perda de urina é escapar o xixi volta e meia. Isso. O que é muito comum agora em academias, por exemplo, pessoas jovens, né, fazem algum esforço físico ali, como jumping, né? E perdem urina e consideram isso normal, mas na verdade ali já é um sintoma também de que a musculatura, a face ali da região íntima não está legal. Atuamos também na retenção urinária, pessoas que já passaram por cânceres ou algo do tipo, né, ali da região íntima e não conseguem mais urinar, né? Isso também a gente atua nesse âmbito. Atuamos também com dificuldade de ir ao banheiro, né? Então, a pessoa não consegue defecar todo dia ou precisa fazer uma força tremenda para conseguir defecar. A gente atua nessa qualidade de vida também. E toda a função sexual que eu já falei anteriormente, tanto feminina como também masculina. E, por exemplo, tu mencionou sobre uma menina jovem na academia, né? Faz um esforço lá e acaba perdendo um pouco de urina. O que causa isso? Né? Por que acontece isso e o que pode ser feito para prevenir?
Existem várias causas, né? Uma das principais é a alteração ali da musculatura íntima, né? Então, a musculatura íntima não tem a funcionalidade adequada para estar fazendo a contração ou o relaxamento. Só para ficar entendível, a nossa região íntima é formada por músculos, tá? Esses músculos, quando a gente contrai eles de forma voluntária, então é tipo contrair um braço. Quando eu contraio, eu faço o movimento, quando eu relaxo, eu solto ali o movimento, né? A musculatura íntima é da mesma forma. Então, quando contrai a musculatura, ela fecha os 3 buraquinhos. O buraquinho, no caso da mulher, né? O buraquinho do canal uretral, que é o canalzinho que sai o xixi, o buraquinho do canal vaginal e o ânus, tá? Então, quando eu faço a contração, eu fecho esses 3 buraquinhos e quando eu relaxo, eu abro esses 3 buraquinhos. Qualquer alteração na contratilidade ou no relaxamento da musculatura pode causar essas disfunções. E algo muito comum que a gente vê hoje é as mulheres fazendo exercícios da região íntima de forma inadequada, que podem agravar a situação da perda, né? Então, se tem essa contratilidade errônea ali no movimento, tu pode estar prejudicando a tua função íntima. Nos consultórios, a gente percebe que 90% das pacientes chegam lá com a musculatura tensa. Então, sabe o torcicolor? Já teve torcicolor? Sim, sim. Tá. Então, o torcicolor, dificilmente tu consegue fazer o movimento com a cabeça, porque tá doendo o músculo tá duro ali, Sim. né? 90% das pacientes que chegam no consultório têm um torcicolor na região íntima. Essa tensão na musculatura íntima, o que dificulta a funcionalidade da contenção da urina. Então, tem dificuldade do músculo fechar o buraquinho ali, né? Porque o músculo tá tenso, tá rígido. E isso é em 90% das pacientes. Então, a maior parte das mulheres, homens também, tem essa tensão. E, como tem essa tensão, o músculo não exerce a sua função, causando a perda de urina ou as disfunções, as demais que eu citei anteriormente, que é dificuldade na lubrificação, constipação, enfim. Então, na maior parte dos casos, é a tensão dessa musculatura. Certo. E então, eu entendo então que a maioria dos teus pacientes são relacionados a isso ou tem outros casos também? Tem outros casos também. Tem a hipotonia da musculatura. Então, o músculo que não consegue contrair porque ele está fraco, né? Mas isso é o mínimo das consequências do consultório. Por quê? Porque nós somos pessoas que têm a capacidade, né? Pessoas jovens, no caso, como você me pediu, os homens, mulheres, enfim, tem musculatura, nós temos musculatura. E essa musculatura, se trabalhada de forma adequada, ou enfim, tu dando uma atenção para ela, tu não vai ter uma fraqueza. Muitas pessoas associam a perda de urina como uma fraqueza da musculatura, mas na verdade não, é a tensão dessa musculatura, né? Mas normalmente se vem no consultório por hipotonia da musculatura, que não tem força, são pessoas de mais idade, que estão lá nos seus 70, 80 anos, que nunca viram musculatura íntima e nunca ouviram falar da musculatura íntima, não é? Mas agora que você está sabendo que tu tem musculatura, né? Você que está em casa também, se você tem a noção que existe músculo ali, tu vai saber contrair. Normalmente não contrai da forma correta, Sim. mas tu vai tentar, e isso já auxilia muito na conscientização que existe um músculo ali, melhorando inclusive a função, né? Perfeito. E tem idade mínima, por exemplo, tu falou da mais idade, da jovem, tipo assim, qual é a idade mínima? Criança, por exemplo, pode procurar tratamento? Pode procurar. Quando a gente trabalha com crianças, a gente sempre pede para a pessoa responsável, os pais, né, estarem acompanhando, porque é um trabalho na região íntima, né, então exige um tratamento diferenciado, mas não tem idade mínima para procurar.
eu atendo muitos nos consultórios, a dificuldade, principalmente em meninas, de defecar, né? Então, é muito comum nos consultórios meninas, né, que não conseguem defecar com qualidade. Crianças, né? Mas principalmente o público feminino. E por quê, né? Por que está associado ao público feminino não conseguir defecar? Pela questão sociocultural, né? As mulheres não podem defecar, né? É feio, é errado, mulher não pode, né, soltar Fora de casa, Deus o livre. Isso dificulta muito na funcionalidade normal do nosso corpo, né? O ideal é quando tem vontade, agarra o mato e vai. Isso, né? Não pode ficar segurando, isso aí. né? Não, quanto mais tu retém as fezes ali, mais tu vai tirar a tua sensibilidade do lugar ali onde ficam armazenadas as fezes. Então, o ideal é quando sente vontade de defecar, ir no banheiro. Diferente da questão urinária. A questão urinária é uma coisa diferente dessa defecatória, por quê? Muitas mulheres têm aquela ânsia de ir no banheiro cada pouco tempo, então são dependentes do banheiro. Quando chega num lugar, enfim, sente a vontade no banheiro, já vai no banheiro, ou faz aquele xixi de prevenção, sabe? Antes de sair da casa, vou no banheiro para fazer xixi, porque lá no local não sei se vai ter banheiro. E isso prejudica a função urinária. Então, quando se tem vontade de urinar, o ideal seria tu ter a capacidade de conter a urina e no segundo desejo miccional, na segunda vontade que te der, tu ir no banheiro. E isso seria o ideal, mas as mulheres fazem o contrário. Elas querem prevenir. Então, elas vão no banheiro antes mesmo de dar vontade. Isso é um problema. Agora em off, né? Por que vão 2 mulheres sempre no banheiro? Não sei te dizer. Pra uma chacoalhar a outra. Essa é boa. E para as diferentes faixas etárias, desde a pessoa mais jovem, uma criança, até uma pessoa mais velha, mais idosa. Quais são os meios de prevenção? Ótima pergunta, Diego. No caso de crianças, tem uma coisa que a gente sempre fala para os pais, enfim, considere a defecação algo normal. Então, desde quando tu vai trocar a tua criança, quando ela é bem pequenininha, tu não chegar a abrir a fralda e dizer, ai, que cheiro ruim, né? Ou nesse sentido, sabe? Porque isso, querendo ou não, a criança entende como sendo algo ruim e acaba, às vezes, postergando de forma inconsciente essa coisa de não ir no banheiro, não querendo desagradar os pais, Sim. Entende? Então, de criança a gente fala isso. Na parte sexual para crianças, né? Quando é menino, normalmente o pai diz, olha aqui o meu guri, né? Ele já mexe no órgãozinho dele, vai ser um macho, né? Os pais falam assim. E se é a menina, é totalmente ao contrário. Tira a mão daí, não faz isso, que é feio. Então, a gente sabe que crianças têm ali por volta de 6, 7 anos, elas têm uma fase onde elas vão descobrir os órgãos íntimos delas, né? E não é nada erotizado esse aprendizado que ela vai ter, que ali tem um sensor diferente, que ela está aprendendo que isso causa algo prazeroso para ela, mas como eu falei, não é nada erotizado. Você explicar para a criança que ela pode fazer isso num ambiente sozinha, no quarto dela, que não seja na frente de outras pessoas, enfim, isso tu também vai estar prevenindo possíveis disfunções sexuais lá na frente, principalmente para menina. Tá? Porque é algo que ela vai precisar passar e que ela vai precisar conhecer, tá? E como eu falei, não é nada erotizado. Então, ela está aprendendo, ela está entendendo que ali tem algo que proporciona uma coceirinha mais satisfatória, mas não é nada erotizado. Então, deixa ela se conhecer, né? No público jovem, né?
adolescentes, enfim. O ideal é, a gente brinca, né, que o meu sonho como fisioterapeuta pélvica é que as pessoas nos procurem, né, procura a fisioterapia pélvica, assim como procura o ginecologista. Porque, como eu falei anteriormente, a nossa região íntima é formada por músculos, e esses músculos precisam de atenção também, né? E se tu faz um check-up ali da tua região íntima, não precisa ser anual se tu aprende como fazer, né? Mas se tu tem um conhecimento que ali existe músculo e que esse músculo não é somente para contrair, não é somente, associam muito a fisioterapia pélvica com o pompoarismo, né? Depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, mas exercícios na internet para a região íntima, contrai, relaxa lá no ritmo da musiquinha, a gente vê muito, né? Mas isso pode, como eu falei, né, prejudicar a função desse músculo, porque tu tá fazendo contração num músculo que não tá aprendendo a relaxar, né? E isso prejudica. Então, como prevenir, né, alguma coisa? Procura um fisioterapeuta pélvico, busque entender como é que está a tua região íntima. Se você vier no consultório e disser assim, ó, Karina, eu só quero ver como é que está meu músculo, é o sonho. Porque aí eu vou te dizer, ó, tu tem isso ou tu não tem nada, continue assim, vou te passar algumas atividades, que é normalmente como a gente faz no consultório, a gente passa algumas atividades, se a paciente está tudo ok, e ela vai manter essa musculatura funcional para o resto da vida. Isso tanto no homem quanto na mulher, tá? E o nosso objetivo dos nossos consultórios é a paciente ter função para o resto da vida. Não acreditar que é normal chegar lá, ou na gestação, ou chegar lá nos 70, 80 anos, eu vou precisar utilizar um absorvente, eu vou precisar utilizar uma fralda, porque eu não consigo mais segurar o xixi. Não, o nosso objetivo nos consultórios é ter saúde íntima para o resto da vida. Então, as nossas pacientes, elas saem dos consultórios sabendo o que fazer, porque é um músculo e esse músculo precisa de atenção. A gente sabe que se para de ir na academia, a gente perde toda a musculatura que a gente ganhou. É a mesma forma nos consultórios. A gente trabalha a musculatura, ganha músculo, vamos dizer assim, e depois você faz a manutenção em casa. E é isso que a gente entrega para as pacientes. Então, se você vem para prevenir e não tiver nada, a gente vai te passar atividades para fazer de forma correta. Se você tiver alguma coisa, a gente trabalha ali no músculo e depois você também é liberada com exercícios funcionais para o resto da vida, até tu ficar com os cabelos bem branquinhos, tem função na região íntima. Perfeito. Tá, mas e para o homem? Qual é que é, por exemplo, o benefício propriamente dito para um homem? Porque tipo assim, eu sou leigo, né? E daí eu fico pensando, quando se fala em pélvica, o cara remete ao público feminino. Né? Muito verdade. E importante você trazer essa questão do público leigo, né? Todos nós somos leigos. Hoje, num grupo de WhatsApp de fisioterapeutas pélvicas aqui do Rio Grande do Sul, acho que era, não sei se era aqui do Rio Grande do Sul, mas enfim. Uma profissional pediu assim, tá, se eu usar o coletor menstrual, eu vou prevenir a perda de urina? E a gente... provavelmente muitas pessoas nem sabem o que é coletor, né? Mas, enfim, os próprios profissionais, às vezes, têm dificuldade de entender como funciona a região íntima. Imagine o público leigo, né? Que não tem conhecimento específico ali da região íntima. E muitas pessoas, inclusive no Big Brother do ano passado, numa prova de resistência, eu não lembro qual que era a mulher lá, ela utilizou um OB na prova de resistência para segurar o xixi. E isso não tem como acontecer, porque a gente tem um buraquinho separado do outro. Até eu sei disso aí, que não é o cartucho lá, não é para isso. Isso, só que olha só, né, como as pessoas... Isso eu não acho engraçado pelo fato de que eu descobri o nosso órgão sexual, o órgão feminino,
quando eu comecei a me especializar na fisioterapia pélvica. Porque antes eu sabia que era só um pontinho, quando eu me formei em fisioterapeuta. Depois eu descobri que ele é gigantesco. Então, o público leigo tá tudo ok, tá? O importante é que o básico precisa ser falado. A gente precisa levar informações básicas para vocês chegarem até nós e nós podermos ajudar, né? No caso do homem, né, que você havia me pedido, com o que a fisioterapia pélvica pode ajudar? Disfunção sexual, né? Muitos homens apelam para o famoso azulzinho, né? Que melhora a função erétil ali, né? Mas o órgão sexual masculino também é músculo, é formado por músculo. E o azulzinho, no caso, ele melhora a circulação sanguínea ali no local. Então, ele leva o sangue ali para o local. Mas quem mantém o sangue ali, na região íntima, não é... O sangue não fica ali por si só. Ele precisa do músculo para manter o sangue ali para ter a ereção. E, normalmente, é esse músculo que não está funcionando. Não é o sangue que não está chegando. É o músculo que não está funcionando. Então, a fisioterapia pélvica, no caso do homem, trabalha na disfunção erétil, na ejaculação precoce, então, ou a ejaculação tardia, né? Atendemos vários casos como estes, mas, porém, a gente não divulga muito por vários fatores, né? Porque a gente sabe que a internet tem cheia de pessoas más intencionadas. Então, normalmente, o público masculino que chega para nós, nos nossos consultórios, é de indicação. Ou da esposa, ou de algum profissional que já conhece o nosso serviço. Mas no caso do homem, na função sexual, é a disfunção erétil, é a ejaculação precoce, a ejaculação tardia, e também atuamos no caso de incontinência urinária, que é mais difícil no homem, mas normalmente depois de uma prostatectomia, que é a retirada da próstata, ele tem esses sintomas. Então a gente atua nesse público também masculino, e também nas constipações, né? Os homens é mais difícil, mas homens também têm constipações. Eu não falei anteriormente, mas homens e mulheres, enfim, que têm bastante hemorroidas, normalmente é pelo fato desse músculo não estar conseguindo relaxar o suficiente, aquela tensão que eu falei. E isso causa as hemorroidas. Então, a gente tem como tratar essas hemorroidas frequentes ali para melhorar a função íntima na defecação. Então, na vida sexual, realmente, tanto para o homem quanto para a mulher, vai ter uma melhora significativa na qualidade da vida sexual. Sem sombra de dúvidas. Hoje eu postei um Reels falando um pouquinho sobre como a mulher se sente se caso ela não tem essa função sexual, né? Muitas mulheres acabam o quê? Se afastando do marido, ou vão dormir antes dele, ou estão fingindo que vão dormir, ou tem dor de cabeça, pelo fato de não ter intimidade suficiente com o marido, de dizer assim, ó, amor, eu não tô gostando da forma como a gente tem relação, eu sinto dor. Em muitos relacionamentos, a mulher nem fala para o parceiro que está sentindo dor, acaba fingindo essa questão de, vou chegar lá e finge, né, quando chega ao orgasmo, porque ela tem vergonha de falar isso, né? Mas mulheres saibam que isso é muito comum, né? Não é normal, a gente não considera normal, mas é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, o fato de sentir dor, de não ter lubrificação, muitas mulheres chegam no consultório depois de 17 anos sem ter função sexual prazerosa. 17 anos, né? Toda a vida sexual da pessoa não tem função sexual, né? Não tem função prazerosa ali. Chega num ponto que ela está saturada, que ela não consegue muitas vezes nem ter penetração e nem ter intimidade com o parceiro, e aí acaba dificultando todo o relacionamento, né? Porque se tem uma coisa que a gente fala, que o sexo não é a coisa mais importante de um relacionamento, mas sem ele não tem como um casal sobreviver também, porque é importante, sim, né? É um pilar da vida do casal. Então, muitas mulheres acabam passando anos da vida sem falar, né, para o parceiro, e chega num ponto que esgota,
e aí elas vêm por indicação do parceiro, porque ouviram falar, né? Eu recebo muitas pacientes no consultório de mulheres que já fizeram o tratamento, que é o que eu gosto bastante, porque aí tu sabe que a pessoa vem porque ela diz, aqui eu vou conseguir, né? E muitas mulheres acham que é devido à falta de lubrificação. E aí procuram os profissionais, né, de outras áreas, e os outros profissionais acabam indicando lubrificantes, anestésicos, muitos falam para tomar vinho, que é só tu relaxar, mas não existe tu olhar para o músculo e dizer assim, agora tu relaxa, tá, músculo? Não é assim que funciona, né? Então, essa função sexual é um assunto bastante delicado que a gente precisa, sim, incrementar na vida do casal. Então, algo que a gente prioriza também nos nossos atendimentos é se teu parceiro está sabendo sobre o tratamento, se ele gostaria de vir junto, se ele gostaria de aprender alguma coisa para que vocês possam fazer em casa esse cuidado íntimo. E, inclusive, os casais que vêm na preparação para a maternidade, né, que a gente faz essa preparação, indiferente se é parto normal ou cesariana, a gente faz essa preparação em casal. E aí eles acabam tendo essa intimidade renovada ali, juntamente com a preparação da maternidade. E com isso o homem fica sabendo de como funciona toda a gestação e quais são os principais sintomas que a mulher vai ter no puerpério depois do parto. Então, tudo isso facilita a intimidade do casal. E isso a gente tenta agregar também nas mulheres que têm essas disfunções, que só vêm pelas disfunções sexuais, né? Que, como eu falei anteriormente, que é a dificuldade na lubrificação, que é a dor, que é a ardência, o desconforto antes, durante ou depois da relação, né? Mulheres, não é normal tu sentir que tá assada depois de uma relação, sentir arder, não conseguir colocar água ali no local, né? Porque, doeu ali, né? Ou ter uma relação agora e depois não conseguir ter outra na sequência porque está doendo, isso não é normal, tá? A gente consegue trabalhar isso e normalmente não é só a questão do músculo, é a questão da fáscia, que está ali por fora do músculo. Então, o trabalho, eu sou suspeita em falar, mas o que tem meu coração são as disfunções sexuais, é o que eu mais gosto de trabalhar e gosto de atuar com as pacientes. E antes, agora pegando um gancho que tu falou antes ali do pompoarismo. E eu, leigo no assunto também, remete sexualidade. Mas o pompoarismo, ele tem outros benefícios? Ou eu tô errado, não tem nada a ver com sexualidade? Ou tem e também serve para outra coisa? O pompoarismo é muito associado à fisioterapia pélvica, mas o pompoarismo é uma prática milenar que vem lá dos antepassados das mulheres que faziam essa contração da musculatura íntima. Ele é associado à fisioterapia pélvica porque nós trabalhamos com a contração da musculatura íntima. Mas fisioterapia pélvica não é somente contração, não é somente fazer exercícios de contrai e relaxa, que é o que o pompoarismo faz. E está totalmente associado à sexualidade. Por quê? A partir do momento quando tu consegue trabalhar essa contração da musculatura, que tu consegue fortalecer, o pompoarismo é mais isso, fortalecimento, é como se fosse um crossfit da região íntima, o pompoarismo é isso. Só que antes de chegar no pompoarismo, a gente tem muitas outras fases para serem completadas, né? Então, o pompoarismo ele é benéfico se feito no momento certo. E tá muito relacionado à sexualidade, porque quando tu ganha tonicidade da musculatura íntima, quando tu tem força, função, controle ali adequado da tua musculatura íntima, é óbvio que tu melhora a tua função sexual. Então tu imagina, quando tu trabalha teu braço e que tu fica com o braço forte e ele fica muito mais funcional, tu vai conseguir fazer muito mais coisas com ele, carregar muito mais peso. É essa associação que eu faço com a região íntima. Quando tu tem força nesse músculo, que tu sabe o que tu faz ali com a tua região íntima, óbvio que vai melhorar teu prazer, tua função sexual. Então, a gente fala que o prazer e dinheiro são as mesmas coisas, né? Por quê? O dinheiro, eu nunca vou dizer assim, eu tenho o suficiente para mim viver, não quero mais.
né? Ninguém fala isso. Normalmente todo mundo quer mais dinheiro. O prazer é a mesma coisa. Tu não chega num momento e tu diz assim, ai, tá bom assim de prazer pra mim, agora não quero mais. Não, a gente sempre vai em busca de mais. E o pompoarismo, no caso, a fisioterapia pélvica adequada, vai te proporcionar isso. Sempre vai te proporcionar mais prazer, mais função na tua região íntima. E a tal da menopausa? Com que idade que ela chega? Tem uma idade? É conforme o organismo? E nessa fase, a mulher realmente perde um pouco o libido, ela fica um pouco mais fria? Ou isso é um mito? É falta de estímulo? Ou tem outras coisas envolvidas? Sem dúvidas, a menopausa é um fator bastante... que as mulheres veem com maus olhos, vamos dizer assim, né? Normalmente a mulher diz, eu tô indo para menopausa, ela começa a ficar mais deprimida, né? Porque ela tem uma visão, eu diria que pouco conhecimento as mulheres recebem em relação à menopausa. O que muda é que a mulher vai ter a questão hormonal totalmente alterada, vai ter menos hormônios agindo no corpo, a menopausa é isso. E a nossa sexualidade, no caso, ela depende desses hormônios também. Mas eu sempre falo que se eu tenho uma boa função no corpo como um todo, né? Se eu faço uma sequência correta na academia, se eu me alimento bem, enfim, as mulheres conseguem passar por esse período de forma mais tranquila, né? Inclusive na saúde íntima. Então, na menopausa, o que acontece? A parte muscular, né? Ela acaba atrofiando, porque aquela questão hormonal não está mais ativa ali. Então, se ela tem uma rotina adequada de atividades, vai melhorar essa função muscular. E é assim que funciona na região íntima, né? Então, eu tenho como suprimir, por exemplo, aquela frieza da menopausa com alguma atividade, é óbvio. Tem algumas mulheres que precisam fazer reposição hormonal para melhorar essa questão. Tem mulheres que precisam, sei lá, fazer qualquer outra atividade em outro profissional, enfim. Mas, na parte da fisioterapia pélvica, a gente trabalha com mulheres que entram na menopausa, porque qual que é a queixa? É a perda, é a região seca. Elas vêm relatando isso. A minha região íntima está bastante seca, não está lubrificando. E normalmente isso acontece porque o músculo não está adequado, a fáscia não está adequada. E quando a gente olha para a região íntima dessa mulher, parece que é uma região íntima anestesiada, vamos dizer assim. Está totalmente pálida, sem função, né? Porque ela deixou esquecida. Então, se a mulher tem o conhecimento que ela vai entrar na menopausa e que ela pode prevenir isso através de várias atividades, né, como fisioterapia pélvica, ela vai passar por essa situação de forma mais tranquila. E homem tem menopausa ou não? Tem alguns homens que têm, sim, mas é mais difícil, né? Porque a questão hormonal não é tão alterada ali no homem, mas, por exemplo, os homens que tiram a próstata é mais comum, daí é quase uma menopausa, né? Porque essa questão hormonal é alterada, mas tem como prevenir também, né? Então, antes de qualquer cirurgia, né? Sim. Ali na região íntima é importante. É tipo uma cirurgia no joelho. Se tu vai num bom profissional, ele vai dizer, não, tu vai fazer fisioterapia antes da cirurgia, depois da cirurgia também, para tu ter uma melhor função. É a mesma coisa na região íntima. Se tu vai lá e tu precisa, por algum motivo, tirar o útero ou tirar a próstata, se tu prevenir antes, fizer ali o funcionamento da região íntima antes e depois, tu vai ter uma melhor função. É prevenção, né? Trabalhar músculo, fáscia, da forma correta. Tá, e então, agora falando sobre a função defecatória, que é o número 2, né? Isso aí. Popular número 2. E é os pés. Isso aí. Junto com isso, a gente lembra do peido. Dos gases, né? Dos gases, vamos ser mais chique, né? Os gases, né? Os flatos, né? Isso. Tá, é normal peidar? Óbvio. A gente fala que os gases são a sinalização de que o bolo fecal tá próximo, né? O que a gente costuma dizer é, tu tem que ter a capacidade de conter os gases
e despejá-los no momento adequado e no local adequado, né? Então, Defina momento adequado e local adequado. Brincando, é melhor fora do que dentro, né? Mas... Viu, amor? Viu só? Leva isso pra vida, quando já tem a resposta. Mas olha, Diego, tu tem que ter a capacidade de segurar os gases Sim. também, tá? Isso é ter função na musculatura íntima, certo? Então, a gente tá aqui no podcast, eu tô sentindo que eu tenho gases ali. Eu tenho que ter a capacidade de fazer, dar risada, de gritar, enfim. Sem escapar. Sem escapar. Não é normal acontecer isso, né? Isso já é um sinal de que o músculo não tá legal, tá? Então, eu tenho que ter a capacidade de conter, ir ali fora e despejar lá fora, que tem mais espaço lá do que aqui, né? Mas o nosso ânus, ele tem muitos sensores, né? E ele tem a capacidade de distinguir quando é gases e quando é fezes, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, peidou no cagar, né? Alguma coisa assim não é normal, tá? Tu tem que saber distinguir quando é gases, quando é sopa fezes. e quando é guspe. É isso popular, mesmo, né? isso aí. Tem que ter essa capacidade, porque nós temos sensores para isso. Pessoas que sofrem de hemorroidas têm a dificuldade de perceber isso, né? Perde-se um pouco da sensibilidade. Controle, espirrou, peidou. Isso aí, perde a sensibilidade. E tem um músculo específico ali que a fisioterapia pélvica trabalha, que se chama esfíncter anal externo. Ele tem essa capacidade de distinguir gases e fezes líquidas. Então, é um músculo muito importante, porque se tu perde a função desse músculo, tu vai caminhar, tu perde gases, tu pode perder fezes líquidas, né? Que é quando a pessoa, por exemplo, tá com diarreia, né? Ela tem aquela sensação, não sei se é gases ou se é fezes, né? Experimenta testar, deu ruim. E é esse músculo que contém, é o músculo que a gente comanda. Então, a gente precisa ter função nesse músculo, que as pessoas, como eu falei, que têm hemorroidas, esse músculo está um pouquinho fragilizado, essa sensação está um pouquinho fragilizada. E com o passar dos anos, isso só tende a piorar. Porque, por exemplo, a pessoa que faz força na hora de evacuar, é mais comum que tenha hemorroidas, né? Então, aquela pessoa que precisa forçar. Isso, explode ali uma hemorroida, né? Normalmente as pessoas falam assim. Então, não é normal ter hemorroidas, não é normal tu fazer força para evacuar, porque isso só vai prejudicar a tua contenção, segurar os teus peidos, tá? Peidar é normal, soltar gases é normal, só que tu tem que ter a capacidade de segurar eles em momentos inadequados, né? Em lugares inadequados. Tá, mas já dizer não que seja o caso. Usar que nem os caras falam, um amigo mandou perguntar. Pode? Não, tipo, e quem tem essa disfunção? Como é que faz para tratar isso aí? É com aquelas boletinhas, com as cordinhas? A gente vê na internet, nos filmes, né? Normalmente trabalhar essa região com essas bolinhas, com os pezinhos, enfim, né? O ideal, Diego, é tu fazer uma avaliação da região íntima, a pessoa fazer uma avaliação para ver se tu precisa da bolinha ou se tu precisa que solte essa musculatura, tire essa tensão, né? Então, não tem como a gente dizer aqui, todo mundo precisa fazer aquele exercício da bolinha, porque cada pessoa é única, cada uma precisa de um tratamento específico e individualizado, senão seria muito cômodo, né? Eu chegar aqui e dizer, não, todo mundo vai agora lá e faz a contração, ou compra a bolinha que vai dar certo. E não é assim que funciona, né? Se fosse assim, era muito cômodo, né? Muito fácil. Mas por isso que a gente estuda, né? Sim. A gente estuda para passar o tratamento adequado para cada paciente. Dúvida, né? Tá na relação sexual. Daqui a pouco entra ar. Por quê? O que acontece? Os famosos flatos vaginais, né? Os flatos vaginais é o ar que sai pelo canal vaginal da mulher, né? E a gente considera normal na relação sexual, porque com a entrada e a saída do órgão masculino, né? É comum entrar o ar ali
e o ar não tem como subir para o útero, vamos Sim. dizer assim. Então ele vai sair e daí pode fazer um barulhinho ali. O que a gente considera anormal é quando a mulher está fazendo algum exercício, alguma atividade e perceber que o ar entra e sai ali da região íntima. Algumas mulheres sentem que faz barulho, outras não, né? Nas atividades, no Pilates, por exemplo, né? Ou até mesmo, isso é bem importante, as mulheres que vão, que agora é época do verão, né? As mulheres que vão na piscina e estão lá na piscina, na praia, enfim, e quando elas saem da água, elas sentem que sai a água ali do próprio canal vaginal. Isso também a gente não considera normal. Tá? Porque a nossa região íntima ali, o canal vaginal, ele precisa estar fechado, vamos dizer assim, nas atividades de vida diária. E durante a relação, é normal entrar um pouquinho de ar, porque tu tá ali, né? Principalmente em posições diferentes, mais diferenciadas, né? Enfim. Então, durante a relação, a gente considera normal, mas tem estudos que mostram, enfim, e também as pacientes relatam que após alguns exercícios adequados ali da região íntima, não acontece mais esses flatos vaginais, mas durante a relação é propenso a isso acontecer. O que precisa ligar o alerta é quando não está na relação e isso acontece. Bom, pessoal, então é isso aí. Conversa de hoje, quebrando tabus, pode dizer que sim ou não? Isso, porque é um tabu, muitos, né? Tem pessoas que têm uma relutância em falar sobre o assunto e eu acho importante, porque vai beneficiar muita gente com essa pauta de hoje. Agradeço a tua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite e pode chamar o pessoal aí para curtir tuas redes sociais, te seguir. Ok, obrigada, Diego, pelo convite. Amei estar aqui falando de fisioterapia pélvica. Quero agradecer a Thay também, porque ela que me chamou, né? Mas eu amo falar de fisioterapia pélvica e quanto mais pessoas saberem da importância e da relevância que tem para a saúde como um todo, para a qualidade de vida, melhor, né? Porque realmente muda a vida das pessoas quando elas começam dar mais ênfase para essa região íntima. Então, obrigada pelo espaço e espero estar voltando mais vezes. Positivo. Então, mas fala as tuas redes sociais aí pro pessoal. Ok. Então, o meu Instagram é Karine, com C, Karine_Caldato, com 2 T's. E tem o Instagram do consultório também, dos 2 consultórios que a gente tem, que é Consultório Saúde Íntima. Tá? Então lá vocês também vão conferir um pouquinho do trabalho que a gente realiza de forma diferenciada aqui na região. É isso aí, pessoal. Então, obrigado para você que assistiu até agora. Curte, comenta, marca os amigos, compartilha. Isso fortalece o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.